Olá a todos vocês que me assistem. Este é o quarto vídeo da série Aventurando-se pelo Latim, cujo objetivo é despertar o interesse de algumas pessoas pelo estudo do idioma. O meu nome é João Batista de Azevedo Júnior e eu peço a vocês que, por favor, se gostarem do vídeo, não esqueçam de clicar o like para que a gente possa ter um feedback, um retorno de vocês sobre o nosso trabalho. Este vídeo, nós continuaremos neste vídeo a falar sobre a pronúncia reconstituída. Como nós falamos no vídeo anterior, a pronúncia reconstituída é uma criação de estudiosos que acreditam ser esta forma de pronunciar o latim bastante próxima de como ele era realmente falado pelos romanos no chamado período clássico, que vai de 80 a.C. a 14 depois de Cristo. A pronúncia reconstituída é conhecida também como pronúncia clássica. E neste vídeo nós iremos abordar como é a pronúncia das vogais e ditongos do latim, segundo este modelo. As vogais em latim são A, E, I, O, U, como em português, mas cada uma delas pode ser pronunciada de duas formas, a longa e a breve. Uma vogal longa é aproximadamente 2 vezes, tem a duração aproximada de 2 vezes a duração da vogal breve. Alguns autores falam em 1 vez e meia. Então, de qualquer modo, nós podemos dizer que é qualquer coisa entre 1 vez e meia e 2 vezes a duração da vogal breve. Então, para pronunciar a vogal longa, leva-se 1 vez e meia, 2 vezes o tempo que se leva para pronunciar a vogal breve. Essa característica da duração mais curta ou mais longa chama-se quantidade da vogal. Essa distinção entre vogais longas e vogais breves desapareceu no português. Via de regra, as vogais breves em latim tornaram-se as nossas vogais abertas e as vogais longas em latim tornaram-se as nossas vogais fechadas. O latim não possui acentos. Para os falantes nativos, isso não chegava a representar um problema, porque através do processo normal de aquisição da linguagem materna, eles aprendiam a pronunciar corretamente as palavras. Mas no nosso caso, que estudamos o latim como uma língua estrangeira, nós podemos ter eventualmente dificuldade em determinar se uma certa vogal é longa ou é breve. E isso é muito importante para que se acentue corretamente em termos de sílaba tônica, se pronuncie corretamente as palavras, colocando o acento no lugar correto. Para nos ajudar, os autores das gramáticas latinas costumam fornecer indicações sobre a quantidade das vogais, para que a gente tenha mais facilidade em pronunciar corretamente as palavras. E a maneira como eles fazem isso varia de autor para autor. Cada um acha mais conveniente um determinado modo de fazer. E vejamos o que acontece. Alguns autores fazem o seguinte: as vogais breves são indicadas por um sinal denominado bráquia, que é esse sinalzinho aqui, ó, colocado sobre a vogal. Parece uma meia-lua, né? E as vogais longas não têm marcação, então essa é uma alternativa. Em outros textos, as vogais longas são indicadas por um sinal denominado macron, que é esse tracinho colocado em cima da vogal. E as vogais breves não têm marcação específica. Essa é a convenção que nós utilizamos, que também é utilizado por Keller e Russell no Learn to Read Latin e pelo Wheelock no Wheelock's Latin 7th Edition.
Muitos autores já preferem indicar a quantidade somente da penúltima sílaba, e nós veremos mais tarde qual é o racional disso, usando a bráquia ou o macron conforme o caso. Se a penúltima sílaba é breve, ela leva uma bráquia, e se ela é longa, ela é indicada com um macron. Isso é o caso das gramáticas latinas do professor Napoleão Mendes de Almeida e do padre João Ravisa. E finalmente há alguns livros textos que simplesmente indicam a sílaba tônica das palavras colocando um sinalzinho que é um acento agudo. Isso, por exemplo, é o que faz o padre William Most no seu Latim pelo Método Natural. Nos slides seguintes, nós mostramos a pronúncia aproximada das vogais em latim, tomando como base palavras do inglês americano e do português brasileiro. O que eu pretendo fazer aqui é o seguinte: nós vamos ver uma tabela. Essa tabela ela mostra como cada uma das vogais longas tem um som na língua inglesa que é equivalente. E eu tenho a palavra em inglês que tem aquele som equivalente e tem a transcrição fonética dessa palavra. Identicamente para as vogais breves, eu tenho cada uma das vogais breves. Tenho a palavra em inglês, onde aquele som aparece, e a transcrição fonética desta palavra. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: eu vou ler a vogal, vou ler a palavra que serve de modelo, que imita, que contém aquele som, e vou pronunciar duas palavras, vou ler duas palavras, no momento não importa o significado, duas palavras em latim que usam aquela vogal. E vou fazer isso uma por uma para todas essas aqui. Então vamos ver como é que vai ficar. Nós temos a father, das, cara, e, they, Mercedes, e, machine, hic, sica, o, clover, os, mores, o, rude, tu, sumo, a, daina, dat, caça, é, pet, et, said, e, pit, hic, sica, o, orb, os, mora, u, put, tum, sum. No português brasileiro, nós temos uma tabela similar. A pronúncia das vogais em latim com base no português brasileiro, nós temos uma tabela similar e eu vou fazer a mesma coisa. A, amares, das, cara, e, vê, Mercedes, e, vi, hic, sica,
ou, os, mores, tu, sumo, amares, pé, et, sed, pai, hic, sica, sol, os, mora, meu, tum, sum. É mais ou menos por aí. À medida que a gente for estudando a pronúncia, nós vamos ver leituras mais completas, onde vai ficar clara essa distinção. Finalmente, os ditongos em latim são 6 e são pronunciados como segue. A escrita é AE, as combinações dos ditongos são AE, AU, EI, EU, OE, UI. Eles são lidos assim: ai, como em pai, carai, saiper, ao, como em pau, alt, laudo, ei, como em sei, den, dende, eu, como em meu, meus, Deus, oi, como em herói, coipit, proilium, ui, como em mui, cuius, huic. Chegamos então ao fim desta apresentação. Essas referências bibliográficas contêm todo o material e muito mais, né? São as gramáticas latinas e o Vox Latina. E mais uma vez peço a vocês que, se gostaram da apresentação, que deem o like, para que nós tenhamos um feedback sobre o trabalho. E me despeço e até a próxima, se Deus quiser.